Olá, minha gente, olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente linda, bom dia, gente sick. É um prazer estar com vocês de novo, né, nesse momento de isolamento social. Eu estou aqui, ó, em casa e você está aí na sua casa. Mas estamos juntinhos, apenas separados por uma tela. E juntinhos estamos, com o mesmo carinho de sempre, com o nosso carisma de sempre, né? Com aquela disposição de sempre. Eu, Liliane Araújo, e você, meu aluno querido, aí do outro lado, né? Iniciando essa nova rotina, esse novo jeitinho de estudar. Bem-vindos, né? Nós vamos começar agora a nossa revisão de geologia, ok? Professora, quando estamos falando de geologia, estamos falando de quê? Olha, presta bem atenção. Quando falamos de geologia, nós estamos falando do estudo da Terra, o estudo da estrutura da Terra. É só você se recordar, por exemplo, do termo geo. Termo geo, termo terra. Logia vem do logos, são dois termozinhos gregos, onde geo significa terra e logia significa estudo. Então, nós estamos falando do estudo da Terra. E aí vamos fazer uma pergunta bem bobinha. E desde quando o homem se preocupa com o estudo da Terra? Ora, o homem se preocupa com o estudo da Terra desde que ele existe. Beleza? Naturalmente, que lá na pré-história, lá longe, né? Muito longe, o homem não tinha assim como deixar essa preocupação registrada, né? É exatamente na Grécia Antiga, através do conhecimento filosófico, que nós vamos perceber, né, a inquietação do homem, principalmente com relação aos fenômenos, né? O homem lá da Grécia Antiga, onde surge a filosofia, esses filósofos que eram chamados de amantes do saber, então essa galera vai se dedicar, muitas vezes uma vida inteira, a investigar os fenômenos, né? Especialmente os fenômenos da natureza. E aí, nesse contexto, é que a gente começa a despertar para os fenômenos de ordem geológica, né? E as curiosidades em torno desses fenômenos. Lá longe, na Grécia Antiga, a gente atribuía principalmente a atividade vulcânica, né, que é um fenômeno geológico bastante significativo e atraente, a gente atribuía principalmente à fúria dos deuses, né? Na Idade Média, nós vamos atribuir ao castigo, né? E aí, ó, o homem começava a buscar direitinho, né, a fonte disso aí. Quando a gente chega na modernidade, né, nós inauguramos, né, a partir do Renascimento, mais tarde o Iluminismo, né, o conhecimento científico, tal. Então a gente passou a investigar a geologia através de elementos mais fundamentados no contexto da natureza, né? Então, devagarinho, os homens vão se aprimorando nesse conhecimento científico, vão levantando teses, vão investigando mais profundamente. E aí a gente vai ter, por exemplo, um estudioso como Francis Bacon, que ele vai partir de uma observação muito bacana, né? Ele vai pegar aquele mapa que nós trabalhamos lá na projeção de Mercator, né? O mapa mundo é adotado, em 55 adotado pela ONU, mas é uma projeção lá desde o século XVI, né, do Gerhard Mercator. Ele vai pegar o mapa mundi, né, e ele vai fazer uma observação bem interessante. Ele vai olhar para o continente africano e vai olhar para o sul da América e vai dizer assim, poxa, mas esses territórios parecem se encaixar, né? Então, será que existe alguma coisa, algum passado aí geológico entre essas áreas, né? O Francis Bacon. E vai deixar adormecidozinho aí a ideia dele. É quando nós temos um outro estudioso, em 1912, eu vou passar aqui um pouquinho os slides, a gente vai fazer um caminhozinho de trás para frente. É quando a gente tem um estudioso chamado de Alfred Wegener, né? Que vai pegar, ó, a ideia do Bacon, vai fazer uma espécie de uma cola, né? Como a gente diz hoje, e vai aprofundar. E vai dizer, poxa, se a gente está observando isso aí, então vamos investigar o que é que tem por trás disso aí, porque em 1912 a gente já está falando de uma ciência já aprimorada, fundamentada na experimentação. Aí Bacon vai, pega a ideia, o Wegener vai, pega a ideia do Bacon, né, dessa coincidência entre os limites
continentais da África e da América do Sul e vai começar a fazer uma investigação. O que é que o Alfred Wegener vai investigar para comprovar a sua teoria da deriva continental e dar esse boom, né, aos estudos geológicos? Ele vai começar fazendo um estudo dos paleoclimas, paleo-antigo, climas antigos. E ele vai buscando indícios e vai concluindo que os climas primitivos da América do Sul, exatamente essa areazinha que o Brasil se encontra, não é, ó, e essa parte oeste da África, separados pelo Oceano Atlântico, eram muito semelhantes. Bingo! Só que Wegener não parou aí não. Ele foi mais além. Ele começou a fazer uma investigação com relação às rochas. A estrutura rochosa de lá coincide com a estrutura rochosa de cá. Os elementos minerais são muito semelhantes. Mais um. Outra prova está ligada à questão biológica. Plantas semelhantes em duas partes diferentes do planeta. Prova-se a chamada teoria da separação dos continentes, que nós chamamos de teoria da deriva continental. O Alfred Wegener parte daquela observação do Bacon, investiga em cima dos elementos do passado natural dos dois espaços e comprova que essas duas áreas têm um passado comum, né? É daí que vem a teoria do Pangeia, que fundamenta exatamente a teoria da deriva continental. Vejam, lá na Grécia, né, era apenas, uma dúvida, uma curiosidade que vem se aprimorando e fecha no século XX. A teoria da deriva continental, ou a teoria da separação dos continentes, ela parte da ideia de que nós formávamos um continente único, como mostra aqui as figuras, né? Esse continente único, ele se desmembrou em dois, Laurásia e Gondwana, né? E em 65 milhões de anos atrás, na era Cenozoica, nós assumimos a conformidade dos continentes atuais. Só que Bacon e Wegener estavam certos. Existe sim um passado comum entre as duas áreas. Reparem, a África e a América do Sul. E o que foi que houve, né? O que foi que houve que ficou o Oceano Atlântico aqui no meio? A formação da dorsal mesoatlântica. Mas imaginem que não foi assim da noite para o dia que o homem chegou, né, a essas conclusões. Inclusive, o próprio Alfred Wegener lança a teoria da deriva continental, a comunidade científica fica super feliz e satisfeita, mas infelizmente ele não consegue provar o porquê dessa separação. Preste bem atenção. A teoria da deriva continental é o pontapé apenas. Com a morte do Alfred Wegener, a teoria da deriva continental ela vai ficar congelada, beleza? Até que em 1960, os estudiosos retiram a teoria da deriva continental e vai aprofundá-la através de uma outra teoria, a teoria da tectônica de placas, beleza? A teoria da tectônica de placas, ela vai nos dizer que os continentes se separam sim, e os continentes se separam em função da movimentação das placas tectônicas. A teoria da tectônica de placas fecha a ideia que não deu tempo do Alfred Wegener fechar. E essas duas teorias, a teoria da deriva continental e a teoria da tectônica de placas, elas são as responsáveis pelo boom, né, dos estudos geológicos e as respostas para fenômenos que até então o homem não conseguia responder. Beleza? Outro ponto interessante é que você diz assim, professora, mas como é que o homem consegue provar que as placas tectônicas se movimentam? À época, em 1960, a teoria da tectônica de placas, ela foi comprovada através do uso do sonar. Olha que coisa interessante. O sonar, que foi utilizado na Segunda Guerra Mundial, né, para captação, o nome já está dizendo, o sonar é um instrumento de sondagem acústica, captação de som. Lá na Segunda Guerra, a turma utilizava, né, o sonar para a captação da presença de submarinos inimigos, beleza? E aí a turma, não, terminou a guerra, né, aquele aparato tecnológico todo que foi preparado para tal fim, começou a ser utilizado pela ciência. E um dos usos do sonar, né, cientificamente falando,
está exatamente na investigação e na comprovação, né, dos fenômenos geológicos que ocorrem lá no fundo do mar, exatamente onde as placas tectônicas se encontram, se afastando, colidindo-se, promovendo subducção entre uma e outra. Então, a consolidação da teoria da tectônica de placas, ela vai trazer a resposta que a teoria da deriva continental, né, estava em trabalho e não deu tempo. Mas aí, o que eu quero dizer para vocês é que, na realidade, nós estamos tendo, com essas duas teorias e com esses equipamentos que vão surgindo, né, como instrumentos acessórios ao aprofundamento da investigação científica, nós vamos trazer um ganho muito grande, né, sobre os estudos geológicos. A título, por exemplo, né, da gente reforçar aqui, vamos retornar um pouquinho com os slides, a questão, né, da estrutura da Terra. Até bem pouco tempo, nós apenas trabalhávamos com a estrutura da Terra dividida em 3 grandes camadas, né? São aquelas camadas clássicas que nós temos: o núcleo, o manto e a crosta. O núcleo, como sendo a camada mais profunda, a camada mais quente, formada principalmente por níquel e ferro. Essa distribuição clássica das camadas da Terra, elas são fundamentadas no elemento químico, né? Na composição química de cada uma das áreas. O núcleo, interno e externo, né? Vai aqui até cerca de 6.378 quilômetros, é a área mais quente, né? E a área de onde vêm os minerais metálicos que nós encontramos aqui, beleza? Aqui na superfície, aqui na camada mais superficial. A camada intermediária, chamada de manto, ela se divide também em 2 níveis, manto inferior e manto superior. E ela é formada principalmente por magma, né? E por fim, nós temos a crosta que se divide em crosta oceânica e crosta continental e é formada pelos elementos químicos Cial e Cima, silício e alumínio, silício e magnésio. Então, essa é a divisão clássica, né, da estrutura interna da Terra, beleza? Essa divisão clássica leva em consideração o que, professora? Os elementos da composição química, joia? Mas aí, a ciência não para, né? A gente disse isso ainda há pouco. Os cientistas, eles começam a monitorar, principalmente depois da teoria da tectônica de placas e do sonar, eles começam a investigar mais profundamente. E aí a turma vai entender, que além das 3 camadas clássicas e as suas subdivisões, né, o núcleo interno e externo, o manto superior e inferior, a crosta oceânica e continental, nós temos também as zonas de transição entre uma camada e outra. E muitas vezes dentro de uma mesma camada, como é o caso aqui dentro do núcleo, tem uma zonazinha de transição, beleza? Zona de transição dentro do núcleo, zona de transição dentro do manto. E aí a turma vai dando os nomes a essas zonas de transição, de descontinuidades, observando principalmente as mudanças ocorridas nessas porções do ponto de vista de comportamento mecânico. Por isso que a gente diz que essa divisão mais aprofundada, ela tem por base o elemento físico, né? A questão do comportamento da pressão e da movimentação dos elementos que aí estão, beleza? Então, nessa perspectiva de distribuição, considerando o comportamento mecânico, né, nós vamos ter essas zonas de transição chamadas de descontinuidades. A descontinuidade de Lehmann, a descontinuidade de Gutenberg e a descontinuidade do Mohorovičić, beleza? E aí, essa divisão mais aprofundada, mais específica, com base na física, né, na composição física, ela vai trazer nomezinhos diferentes, mas que, presta bem atenção, a gente sempre chama a atenção de vocês para a questão dos sinônimos, que às vezes trava a gente, né? Então, por exemplo, o núcleo vai ser chamado de endosfera, o núcleo interno e externo, e a descontinuidadezinha aqui no meio, chamado de endosfera. A palavra endo, o prefixo endo, vem de dentro. É a parte mais interna da Terra. O manto passa a ser chamado de mesosfera. Meso vem de meio, é a camada intermediária, é o manto. Só que o manto agora, ele se subdivide. Lá na composição clássica, a gente chama de manto superior e inferior. Lá, nessa nova composição, digamos assim, nós vamos chamar de mesosfera e astenosfera. Manto superior, manto inferior. E a crosta, né, ela recebe o nome de litosfera. Mas aí, litosfera,
Lito é o quê? Rocha. É a camada rochosa. É a camada superficial da Terra. É a camada em que a gente vive. É a camada em que nós temos a presença de vida, a presença da biosfera, a camada de seres vivos, né? Que exatamente se desenvolveu em função, né, da harmonia dos elementos naturais. É aqui na crosta ou litosfera que nós vamos encontrar a presença da hidrosfera, a presença da atmosfera, portanto a presença de água e ar, e a presença de temperaturas equilibradas. Então, olha que coisa bacana, olha que cenário bacana, olha que atmosfera legal. Água a temperaturas equilibradas. As condições necessárias para que a gente tivesse o desenvolvimento da camada de seres vivos, né? Então, é aqui na crosta ou litosfera, crosta no contexto da composição química, litosfera no contexto da composição física, que nós vamos ter, né, a presença de vida. Esse outro slide aqui, essa outra figurinha, está mostrando exatamente as zonazinhas de transição, né? E ó, as descontinuidades, elas recebem essas áreas de transição o nome dos cientistas que as identificaram, certo? Lehmann, Gutenberg e o Mohorovsky. Observem, né, que eles são, a grande maioria, aliás, são todos europeus, né? O próprio Alfred Wegener também era europeu, né? Porque no início do século XX, exatamente essa turma estava, né, final do século XIX, início do século XX, à frente aí, né, nesse contexto, né, dos estudos científicos. Beleza? O outro pontinho, presta bem atenção, diz respeito às idades da Terra. Então, quando Alfred Wegener ele vai trazer a teoria da deriva continental para a gente, então, assim, muitas respostas que estavam em aberto, muitas respostas que a gente não conseguia dar do ponto de vista científico, elas foram se arrumando, beleza? E aí, ó, a gente vai ter a questão das idades da Terra se arrumando também. Então, a gente vai entender que cada movimento desse é fruto da evolução biológica e geológica. E como na natureza nada acontece assim, né? Num estalar de dedos ou num piscar de olhos, como a gente costuma dizer, então as eras geológicas vão estar organizadas exatamente, né, em um conjunto de milhões de anos. Porque se a gente considerar que cada uma das idades ou cada uma das etapas está relacionada à evolução natural, na natureza, a natureza tem seu tempo, é tudo devagar, beleza? Então a gente tem o quê? Milhões de anos a percorrer dentro do contexto evolutivo. Portanto, cada idade da Terra, cada fase dessa, né, que a gente chama, é um conjunto de milhões de anos. Exatamente porque o processo de classificação dessas idades estão ligadas à evolução biológica e geológica, ok? Nós temos as eras divididas em períodos, divididos em éons, mas na verdade as eras são 4. Nós temos a era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica, que é a era atual. Nós vamos dar uma passeadinha por elas para a gente identificar os elementos principais de cada uma, tá ok? Pois bem, a primeira era é a era pré-cambriana. É uma era bastante, ó, longa, de 4,6 a 2,5 bilhões de anos em média. Lembrando que esse processo de datação ele não é preciso e nem podia ser, né? Os cientistas investigam aí a estrutura rochosa, fazem processo de datação através da química, né? A química dá uma ajuda muito grande aí nesse contexto. E o processo de datação, obviamente, que é aproximada. Por isso que a gente encontra, por exemplo, livros que dizem a idade da Terra, 4,6 bilhões de anos, e outros que dizem 4,5. Então a gente não tem, né, uma idade precisa, como a data do meu aniversário, como a data do seu aniversário, né? A gente tem uma data aproximada para o surgimento da Terra, cerca de 4,6 bilhões de anos. Então, essa é uma fase inicial, né? Uma fase assim de início mesmo, de gênese mesmo, né? Nós vamos ter aí a formação da Terra, a formação da atmosfera e a vida, né? Lembrando que essas primeiras formas de vida são formas de vida unicelular, não é a vida, porque quando a gente pensa em vida, a primeira coisa que a gente lembra é do homem, né? Claro. Mas o homem é muito caçulinha aí, né? Os primeiros hominídeos, eles são da era cenozoica, ou melhor, do finalzinho já da era cenozoica, né? Então, assim, apesar da gente falar de vida, né? A gente tá falando de vida num contexto muito mais amplo. Embora quando a gente fala de vida do ponto de vista coloquial,
do ponto de vista comum, né, cotidiano, a primeira coisa que a gente lembra é da vida humana. Mas do ponto de vista aí de fases da evolução, né, o surgimento do homem vai ser lá, ontem, né, comparando-se aí no contexto geológico. A formação das grandes serras brasileiras, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, que a gente vai ter a oportunidade de visitar, né, através de fotografia, né? E nós vamos ter aqui, ó, presta bem atenção, o surgimento da primeira estrutura geológica da Terra, que são os escudos cristalinos. Nos escudos cristalinos, nós vamos ter a formação dos planaltos. Veja que está tudo ligadinho. E lá, ó, o surgimento das fontes de minerais metálicos. Então, às vezes você diz assim, Minas Gerais, professora, tem né, minério de ferro, aquelas empresas todas, aqueles desastres todos que infelizmente vem acontecendo, né? Por que que tem tanto minério de ferro em Minas Gerais? Minas Gerais encontra-se na região do Planalto, né, do Grande Planalto de Leste-Sudeste, um planalto antigo que se formou numa estrutura de escudos cristalinos. Nada mais natural que se tenha naquela área, né, uma disponibilidade desse tipo de recurso. Só lembrando, na estrutura geológica do Brasil, nós temos 36% de escudos e 64% de bacias, certo? São 3 as estruturas geológicas, a gente vai visitá-las aí na sequência. O Brasil não tem a terceira estrutura, que são os escudos cristalinos. Desculpa, são os dobramentos modernos. O Brasil tem, na sua estrutura geológica, a presença dos escudos em 36% do seu arcabouço, da sua base geológica, e 64% de bacias. O terceiro elemento, que são os dobramentos modernos, o Brasil não tem. Por quê? Os dobramentos modernos, eles são fruto do processo de subducção, o mergulho de uma placa tectônica sobre a outra. E como a gente falou anteriormente, quando a dorsal mesoatlântica se formou e a gente se separou lá no Pangeia, no processo de separação dos continentes, nós ficamos do lado estável da placa sul-americana. Então, por estar nessa porção estável, tranquila da placa, a gente está livre, a gente está distante de uma zona de subducção, e por isso mesmo a gente não tem dobramento moderno. A formação de relevo clássica dos dobramentos modernos são as grandes cordilheiras, e isso explica por que o relevo brasileiro ele apresenta em sua maioria altitudes modestas. Só para você ter uma ideia, o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, ele tem 2.989 metros. É considerado uma altitude modesta em relação às grandes cordilheiras. O Monte Everest, por exemplo, né? Está lá na Cordilheira do Himalaia, mais de 8.000 metros de altitude. Então, os 2.000 em quebradinho que a gente tem é muito pouco, mas está ligado especialmente à questão das estruturas geológicas e, portanto, a gente não tem essa terceira estrutura que deu origem a essas grandes cadeias montanhosas, como os Alpes, os Andes e o Himalaia. Pois bem, a segunda idade geológica que nós temos, a gente vai dar um pulinho aqui, é a Paleozoica, né? A palavra paleo também grega, né? Significa antiga e zoica significa vida. Olha que também ela é bem elástica, né? Ela vai de 2,5 bilhões até 550 milhões de anos. Essa fase ela é caracterizada pelo surgimento das bacias sedimentares, as mais antigas. Lembrando que as bacias sedimentares, de um modo geral, elas são intermediárias, elas são da era posterior, a era mesozoica, a era dos dinossauros. Beleza? Mas nós temos bacias antigas surgidas aí na era paleozoica, beleza? E nelas nós tivemos o surgimento das reservas de carvão, as reservas carboníferas. O surgimento das florestas mais antigas, as florestas de coníferas, e as bacias carboníferas aqui do sul do Brasil, na região do Vale do Tubarão, ok? É também desta era a formação do Pangeia, o grande continente que foi o fundamento para a explicação da teoria da deriva continental pelo Alfred Wegener. A era seguinte, a era mesozoica, ela já é bem mais curtinha, né? Vai de 550 a 250 milhões de anos. É caracterizada pela fragmentação do Pangeia, dividindo-se em duas, está lá no slidezinho lá no final. Depois a gente retorna, né, no nosso bate-bola, no nosso ping-pong, para a gente falar um pouquinho mais disso. É uma era marcada pelo intenso vulcanismo, né? Pelo surgimento das bacias sedimentares recentes e pela formação das reservas de petróleo e gás. Beleza? E só dando aqui um pulinho bem grande, mas para a gente encerrar as idades da Terra, nós temos a era Cenozoica. A palavra seno significa atual, zoica, vida. Esse atual não quer dizer agora não, ontem não, ano passado não.
Essa era atual, ela começou há 65 milhões de anos, certo? Se estende até os dias atuais. Ela é marcada pela fragmentação do Gondwana, a formação da dorsal mesoatlântica, né, que separou lá a placa sul-americana da placa africana, a formação das ilhas brasileiras, como o caso de Fernando de Noronha, a formação da nossa grande depressão, que é o Pantanal, né? A formação das calotas polares, da terceira estrutura que a gente estava falando ainda há pouco, dos dobramentos modernos, o surgimento dos hominídeos e das mudanças climáticas globais, beleza? Só que esses últimos tópicos aí dessa era cenozoica, nós vamos retomar na próxima aula. Um cheiro e até a próxima!